Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para compartilhar conteúdos da nossa tradição milenar da filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos falar sobre o tema Segredos Cabalísticos da Terra Santa. Mas antes vamos pedir para o nosso amigo Yaakov para anunciar os telefones da rádio. Os telefones do ouvinte da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490, repetindo, 3171-0221, 3262-4490. Quando Deus criou o mundo, conforme consta no texto bíblico, ele criou os céus e a terra. Poderia constar no texto que no princípio criou Deus a tudo. No entanto, existem conceitos céu, do tipo céu, e conceitos do tipo terra. Faz parte da vontade infinita de Deus diferenciar conceitos, mas de forma que eles possam se complementar mutuamente, tais quais engrenagens de uma máquina. O ser humano foi, por excelência, a criatura mais importante que surgiu nos céus e na terra, entre os céus e a terra, na criação do universo e dos infinitos mundos espirituais. E, em particular, o povo de Israel teve uma missão especial de criar uma conexão única com o divino e ainda elevar o mundo ao nível superior com o estudo da sabedoria infinita de Deus, a Torá, e com a prática dos preceitos bíblicos chamados de mitzvot. Quando Deus escolheu o povo de Israel para essa missão singular, ele também escolheu um local físico nesse universo, com 2 trilhões de galáxias, com 3 quatrilhões de estrelas e planetas, e com a massa escura por trás de todas as estrelas, incomparavelmente superior, esse universo de uma dimensão impressionante, Deus escolheu um local físico para pairar a presença divina, a começar pelo templo sagrado em Jerusalém, mas escolheu também uma terra especial. Por isso ela é conhecida internacionalmente como The Holy Land, a Terra Santa. Hashem, o Todo-Poderoso, escolheu um espaço físico para, a partir do qual, irradiar a sua luz infinita. Há uma tradição do Talmud e também da mística, da Kabbalah, de que os 70 povos, as 70 nações originais do mundo, hoje em dia há muito mais povos, mas que surgiram da miscigenação, do cruzamento das 70 nações originais. As 70 nações possuem um anjo representativo do campo celestial, chamado em hebraico de Sar. Sar em hebraico é ministro, mas também é o nome desse tipo de anjo. Todas as bênçãos que as pessoas, que os povos recebem no campo espiritual, vêm a partir desses anjos representativos de cada povo. O povo de Israel tem um anjo também ligado a ele, chamado, é o arcanjo
Micael em hebraico. Alguns traduzem em outras religiões como Miguel, mas é Micael. E também tem o anjo ligado também ao povo de Israel, que é o Mem Tetet, ou Mi, ou Ma, tracinho, Tron, que é também um anjo muito elevado. Mas as bênçãos irradiadas por Deus ao povo de Israel não passam pelo arcanjo Micael, e elas são irradiadas diretamente. Isso no campo espiritual. No campo físico, o conceito de bênção física, que é o favorecimento no desenrolar dos fatos, no êxito, na sorte, no sucesso, a bênção particularmente por meio da natureza, com a chuva dosada, com o grão da terra germinando, com a produção agrícola, mesmo com a produção industrial, com o sucesso pela transformação da matéria-prima. Tudo isso, o sustento, todas as bênçãos que vêm atingir todas as nações do mundo, elas são irradiadas a partir da terra de Israel. O espaço físico da terra de Israel é a conexão para repasse das bênçãos físicas que se revelam nos 125 milhões de quilômetros quadrados que compõem o globo terrestre e, por extensão, o universo inteiro. As bênçãos fluem da terra de Israel. Outro conceito bem interessante, esse sim que vem exclusivamente da mística do judaísmo, Hassidut, Kabbalah, é de que todas as orações, todas as preces que dirigimos a Deus, elas não sobem verticalmente ou elas não se transportam diretamente para o campo adimensional, para o campo espiritual. Primeiro, elas fazem uma viagem no campo físico, como comparativamente ondas eletromagnéticas, alguma coisa assim, elas voam, elas se expandem ainda no campo considerado físico. Essas preces vão até a cidade de Hebron, onde se encontra a tumba dos patriarcas, conhecida como Mearat Amarpelá, a caverna dupla. Ela tem 2 pisos, o térreo e o subsolo. Os patriarcas e o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, Adão e Havá, estão enterrados no subsolo. Todas as orações do mundo vão até Hebron, e de Hebron vão voando para a área do templo, para a área do Monte Moriá, do Monte do Templo, no centro da cidade antiga de Jerusalém, lá na área do Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, lá atrás da área onde era originalmente foi erigido o templo sagrado. De lá, todas as orações de 7 bilhões e tanto de pessoas sobem, se transportam para o mundo adimensional a partir de Jerusalém e a partir da terra de Israel. Quando Moshe, o nosso líder maior, estava prestes a falecer, ele deu uma série de conselhos para o povo de Israel antes de conquistarem a terra prometida. Israel, além de ser chamado de Terra Santa, também é conhecida como Terra Prometida, a terra que Deus prometeu a Abraham, a Yitzhak, a Yaakov, aos patriarcas e ao povo de Israel. Antes de Moshe falecer, ele disse o seguinte: tomem muito cuidado com a terra de Israel. Por quê? Porque ela é muito sensível e temos que fazer por merecer
morar nela. Vamos interromper aqui para uma pergunta e depois continuamos na sequência. Boa noite. Quem está? Boa noite, Rabino. Com quem tenho a honra de me comunicar? Ronaldo de Itapecerica das Serras. Pois não, Ronaldo, muito prazer. O prazer é todo meu. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre 3 criaturas que você provavelmente conhece muito bem. Sim. São elas, Metatron, aliás, Metatron, eu acho que eu pronunciei correto, Metatron, eu acho que é Metatron, é isso aí mesmo, Metatron, sim. Até enrolei a língua, Melquisedeque, e gostaria que você me dissesse também quem é Baal e Moloch. Sim. Uma tarefa dura, e eu faço para você. Sim. O primeiro personagem é Hanoch. Hanoch era o pai de Metushelach, Matusalém. Hanoch, ele era um tzadik, uma pessoa iluminada que seguiu os caminhos de Deus. Ele começou a caminhar, ele acabou subindo cada vez montanhas maiores, numa certa fase de sua vida, e a humanidade inteira o acompanhou. Ele pediu que não o acompanhassem. Ele acabou subindo em montanhas cada vez mais altas, ele acabou revoando, ele acabou se transportando para o mundo espiritual. Há 2 casos excepcionais de seres humanos que retroativamente foram descobertos como criaturas angelicais. Uma antes do dilúvio e outra depois. Antes do dilúvio é o Hanoch, que ele se revelou um anjo sagrado. Aliás, que o nome desse anjo até evitamos falar por inteiro. Mita-Tron, que é um anjo extremamente sagrado, que juntamente com o arcanjo Michael fala dos louvores do povo de Israel, e ele está num nível elevadíssimo no campo espiritual. Melquisedeque, eu não sei se era esse personagem que você estava se referindo. Melquisedeque era o rei da cidade de Shalem, que depois, reconquistada por David, muito tempo depois, se tornou Jerusalém. Melquisedeque foi o primeiro Cohen sacerdote para Deus, o primeiro grande monoteísta. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque foi o primeiro Ben-Noach. Há um movimento espiritual, ético, moral, das 7 leis, na verdade, uma orientação bíblica das 7 leis dos filhos de Noé. Melquisedeque foi o primeiro e mais ilustre dos filhos de Noé. Quem era Melquisedeque? Ele só mudou o nome, era Shem, Sem, filho de Noach. Ele era literalmente Ben-Noach, ele era filho do Noé que sobreviveu ao dilúvio. Em relação aos outros 2 nomes, Baal e Moloch, são dois ídolos, 2 idolatrias, que eram representadas em estátuas gigantescas. Na Torá consta uma proibição de sacrificar os seus próprios filhos para Moloch. Então, tanto Baal como Moloch são 2 criaturas antagônicas à santidade que foram representadas por meio de ídolos, gigantescas estátuas, em relação às quais, muitas vezes, por exemplo, os povos cananeus que habitavam a terra de Israel, voltamos ao tema proposto, eles perderam o mérito, a terra de Israel não foi destinada a eles, mas sim aos descendentes de Shem, e os cananeus ou canaanitas eram descendentes de Cã, de Ham, e eles perderam o mérito porque eles acabavam se perdendo nos maiores absurdos da idolatria, a tal ponto de se sacrificarem os seus próprios filhos dentro de fornalhas de estátuas gigantescas, entre elas Baal e Moloch. Muito bem. Nós vamos somente dar uma sequência aqui ao nosso tema, que
a terra de Israel, ela foi prometida para Deus, para o povo de Israel. E ela não pertence única e exclusivamente ao povo de Israel, por ele ter simplesmente a conquistado. A terra de Israel foi uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E a condição é que esse presente fosse preservado da melhor forma possível. Um penhor. O povo de Israel não tem o direito, de forma alguma, de repassar esse penhor, de negociar. A terra de Israel, como dádiva de Deus, é inegociável. Não pode ser repassada, não pode ir para a mesa de negociação com absolutamente ninguém, porque foi uma dádiva de Deus. O que ocorre hoje em dia é que se questiona o direito do povo que é homônimo da terra. Quem mora na França são os franceses. Quem mora no Brasil são os brasileiros. Quem mora na América do Norte, Estados Unidos, são os americanos, e assim sucessivamente. Cada povo tem a sua nacionalidade, a pessoa identificada com a nacionalidade tem um termo similar ao nome da própria nação, do próprio país. Quem tem o direito à terra de Israel não são nem os israelitas, nem os israelenses, nem os judeus. Quem tem o direito à terra de Israel é o povo homônimo, é o povo de Israel. E essa terra ficou quase 2000 anos sem a presença maciça do povo que a herdou por direito divino. E ela virou um pântano, uma terra de ninguém, árida, inóspita, desértica. A terra de Israel, e particularmente a cidade de Jerusalém, foi invadida 13 vezes por 13 povos diferentes. E ninguém conseguiu se fixar naquela terra, a não ser a chave adequada para abrir a fechadura compatível, para abrir a porta da santidade e da conexão com Deus. Quando os judeus voltaram para a sua terra original, abriu-se o canal das bênçãos. A chave certa na fechadura certa. Por isso, a terra de Israel não está à venda. Povos sempre reivindicaram a terra de Israel. Foram os assírios, foram os babilônios, foram os egípcios da antiga civilização faraônica, foram os gregos, os romanos, foram os barberes, os mamelucos, foi o reino cristão da Europa, dos cruzados, foram os turcos seljúcidas, os turcos otomanos, foram os franceses, foi o protetorado britânico, foi o califado de Bagdá, foi o sultanato el-Adin do Egito. Vários povos reivindicaram a terra sagrada, mas ninguém conseguiu se estabelecer lá de fato. A única nação em milhares de anos que teve êxito em arraigar-se na terra, criar raízes de forma definitiva, foi o povo que tem o mesmo nome na terra, Israel. Por isso, ela é sagrada, porque ela só pode ser aberta com a chave certa, que se chama povo de Israel, porque Deus habilitou esse sinal de espiritualidade e santidade nessa terra. O nosso ideal de vida é nos elevarmos,
nos aproximarmos cada vez mais de Deus e transformarmos esse mundo num mundo melhor, num mundo mais espiritualizado. Mas, para tanto, nós temos que seguir as regras estipuladas pelo Todo-Poderoso, Criador do mundo. E faz parte dessas regras o povo de Israel residindo na terra de Israel. Uma grande parte do povo ainda está fora da sua terra original, mas nós acreditamos nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch. Nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e haverá o recongregar de todos os judeus do mundo inteiro, voltando para a sua terra original. Isso ocorrerá pelas mãos e pela orientação do último soberano descendente direto da casa real de David, nosso justo Mashiach, quando todos os povos do mundo renderão tributos e se conectarão com Deus, justamente se unindo à santidade da Terra Santa, the Holy Land, da Terra Prometida, a terra de Israel, aquela terra que jorra leite e mel, a sagrada terra de Israel, a qualquer momento, se Deus quiser. Dá tempo de uma pergunta, Rabino? Por favor. Tem muitas perguntas boas, inclusive sobre tudo que está acontecendo. Vamos tentar filtrar. O Laércio mandou uma dúvida interessante. Foram tantos povos, assírios, persas, babilônicos, egípcios, romanos, gregos, otomanos. Todos os povos tentaram conquistar Israel por estratégia ou porque sabiam da força espiritual que tinha aquele lugar? Isso está baseado numa bênção do patriarca Yitzhak. Yitzhak primeiro abençoou o seu filho Yaakov, que se fez passar, atendendo o pedido da mãe, Rebeca, Rivka, se fez passar pelo irmão Esaf, e o Yaakov ganhou a maior parte das bênçãos do pai. Mas quando, encolerizado, Esaf reapareceu e viu que seu irmão tinha, com muita astúcia, canalizado as bênçãos que, a princípio, aparentemente, deveriam ser destinadas a ele, ele perguntou para o pai: pai, o que sobrou para mim? Entre outras bênçãos, o patriarca Yitzhak disse o seguinte: quando o seu irmão Yaakov estiver fraco, você vai se fortalecer, e vice-versa. Então, na verdade, a conquista da terra de Israel por vários povos fez parte do exílio. O povo de Israel, por conta das nossas falhas passadas, e também, segundo Zohar, principal obra da Kabbalah, a necessidade do povo de Israel elevar as faíscas divinas que ficaram aprisionadas e isoladas geograficamente pelos 4 ventos do mundo. Então, a elevação dessas faíscas divinas, então houve o exílio. Então, esses povos invadiram a terra justamente por conta dessa retificação chamada de exílio. Uma dúvida rápida, Miriam. Rabino, então a vida humana começou em Israel? Ela é tipo o cordão umbilical do mundo? A terra de Israel é o olho do mundo. É o olho da visão mais espiritual, é a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. O povo de Israel foi chamado na Torá de Bat Ain, da menina dos olhos, conforme o texto bíblico. E a terra de Israel é considerado de Meitaf Haaretz, a melhor de todas as terras. O ser humano, Adão, foi criado da terra, do altar, do templo, do Monte Moriá, Monte do Templo, em Jerusalém, capital eterna e indivisível da terra sagrada de Israel. Tudo começou lá e tudo vai acabar convergindo igualmente para lá a qualquer momento. Obrigado, Rabino. Escolher.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.